Você conhece o Agosto Dourado? É o mês de incentivo à amamentação, que é um processo tão bonito e desafiador também ao mesmo tempo. Eu amamentei o meu filho durante 3 anos e meio. Parece longo, né? E é mesmo. Mas nem sempre foi fácil, principalmente no início. Tive muita dificuldade. E durante a gestação me preparei. Conversei, estudei, ah, fiz um aconselhamento com uma consultora de amamentação, comigo e com a minha família, para minha rede de apoio. Mas quando chegou a hora do momento da amamentação, daquele estresse pós-parto, daquele sentimento de dificuldade que tem naquele momento, a mãe está aprendendo, o bebê está aprendendo também. Então, nem sempre é rápido e fácil, muitas vezes é necessário o apoio da família e de especialistas também, para ver o que está acontecendo. Então, eu tive sim dificuldade no início, né, para o meu bebê conseguir amamentar de forma plena. Levou mais de um mês, na verdade. No início tive muita dificuldade e eu tive que lançar mão de vários recursos. Às vezes o copinho, né, a mamadeira, em algumas situações, a fórmula muitas vezes. E muitas mulheres sentem muita angústia nesse momento, porque é muito comum as dificuldades da amamentação no início. O preparo para a amamentação é muito importante para a gente já saber o que pode acontecer. Não é instintivo amamentar. Não acontece de forma natural sempre. Às vezes você precisa aprender técnicas mesmo, de como posicionar o bebê, do como deve colocar a boquinha do bebê ali na mama, como é que é o processo da fisiologia da amamentação, para poder conseguir entender de como acontece esse período, a injeção do leite, de como o bebê pode realmente se nutrir, e é sim o melhor alimento, sem dúvida nenhuma. É imbatível com relação a qualquer outro ou tipo de fórmula. Mas a gente precisa de acolhimento e um bom acompanhamento com o especialista, consultor de alimentação, pediatra, um mastologista, muitas vezes, para que nesse processo ocorra de forma tranquila. A gente sabe que existem alguns problemas que podem surgir nesse período, como fissuras mamárias, a própria mastite, que é a inflamação da mama, ou em casos mais graves, o abscesso mamário, onde há a formação de pus até na mama. E aí até precisa muitas vezes de antibiótico, drenagem cirúrgica, né? Então, a gente precisa conhecer como é que acontece a fisiologia da amamentação e, principalmente, na verdade, rede de apoio. A conscientização da família, principalmente, das pessoas que estão ao redor, é muito importante. A gente sabe que existem muitas crenças com relação à amamentação, muitas dúvidas, e as pessoas, não por maldade, mas tendem, às vezes, a querer impor as coisas que ela viveu no passado sobre a amamentação para sua realidade e que às vezes não se encaixa, né? São coisas às vezes antigas, pensamentos antigos que hoje se tem comprovação que não funcionam, por exemplo. Então é importante sempre acompanhar com o especialista para ver o que está acontecendo. Até porque a gente sabe que a amamentação, ela tem vários benefícios, tanto para a mãe como o bebê. O bebê, a gente sabe que ele, como eu falei antes, é o melhor nutriente. Então, é o melhor nutriente para crescer, se desenvolver, tanto físico como emocionalmente ou cognitivamente também, né? E a imunidade, né? A imunidade se torna muito melhor, né? Com essas crianças, elas tendem a adoecer menos. E para a mãe, a gente sabe que a amamentação ela reduz o risco de câncer de mama, câncer de ovário, ajuda na recuperação pós-parto, né, a perder o peso mais rápido que ganhou durante a gestação. Então, a recuperação da mãe é muito melhor daquela que está amamentando. Mas nem sempre é fácil. E existem condições médicas, tanto do bebê ou da mãe, que às vezes pode impedir realmente ou dificultar muito a questão da amamentação. Né? A gente sabe que bebês prematuros podem ter mais dificuldade, mas não é uma coisa totalmente impeditiva da amamentação. Mas existem alguns procedimentos, algumas doenças mesmo, ou dificuldades que podem surgir e que vai dificultar essa amamentação de ser exclusiva, né? Que seria a amamentação somente com leite materno durante os primeiros 6 meses. Mas às vezes a amamentação também pode acontecer de forma mista,
né? E aqueles casos que realmente não é possível a amamentação, acontecer com o aleitamento de forma artificial, que seria com a fórmula, por exemplo, para o bebê. Cada caso é um caso, mas é importante a gente incentivar a mãe e orientar e tirar aquela culpa, muitas vezes, de quando se tem a dificuldade, a mãe tende a achar que o problema é ela, que não está conseguindo, mas o estresse e a culpa também é um processo ruim para a produção do leite. Muitas vezes a angústia, ansiedade, estresse faz com que a produção do leite seja menor. Então, você buscar formas de acolhimento, de relaxamento, conhecimento, são importantes para fazer com que a amamentação siga, né? O ideal hoje recomendado é que seja a amamentação por pelo menos 2 anos. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Algumas mulheres vão conseguir por esse tempo, outras não. E o importante sempre é o acolhimento, né? Existe várias formas de amor. O leite materno é uma forma de conexão importante entre a mãe e o bebê. Mas também existem outras formas muito importantes de ensinar, de ter carinho. E isso fazer o vínculo materno com aquele bebê seja importante, junto com a família também. Né? Por isso que é importante que todo mundo incentive o mês da amamentação, o de agosto, mas não só agora, na verdade. Durante todo o ano, por todas as fases, na verdade. A amamentação deve ser uma prioridade, uma política de saúde pública, inclusive. Porque é tantos benefícios que acontecem por conta da amamentação que vale a pena sim incentivar. Mas, quando se tiver a dificuldade, procure um especialista, converse, né? Veja se há algum tratamento, alguma forma de incentivar. Às vezes vai conseguir ter o aleitamento exclusivo, outras vezes vai ser misto. Então, o importante é a gente poder levar esse nutriente importante para o bebê e criar esse vínculo, essa proteção para a mãe também. Tá? Compartilhe essa informação. O Agosto em Dourado é muito importante. Gere informação, compartilhe. E cuide. A rede de apoio também é muito importante nesse momento. Muito obrigada.